Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Começamos agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, esse espaço abençoado e precioso do Senhor, onde nós estudamos a palavra de Deus com profundidade e simplicidade que você deseja para entender a palavra, né, com muita bênção, com muita unção, certamente. Se você não me conhece, eu escrevo há mais de 10 anos aqui no site esboçandoideias.com, que eu te convido, né, você dar uma acessada lá quando você puder. Temos mais de 1.500 estudos de temas variados. Inclusive, eu sempre tenho dito aqui aos irmãos, se você quiser buscar um tema da Bíblia qualquer, digita lá no Google Esboçando Ideias, coloca o sinalzinho de mais e escreve o seu tema que você quer. Você vai achar certamente algum estudo aí bem legal para você estudar, ok? Bom, nós vamos então a uma pergunta bem interessante hoje do nosso leitor. A gente vai discorrer a respeito desse tema e analisar com bastante profundidade. E ele diz o seguinte: eu amo estudar os Salmos 91, pois tem uma mensagem que realmente mexe com o meu coração. Mas gostaria de sua ajuda para entender com profundidade o que quer dizer no versículo 1, quando ele diz: habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Quais as lições que esse trecho nos ensina? Olha só, eu gostei bastante dessa pergunta, por isso eu selecionei ela para responder. Por quê? Muitos crentes acham que o que importa no estudo da Bíblia é quantidade. Não, então eu tenho que ler a Bíblia em 6 meses inteira. É gostoso ler, né? São desafios interessantes, ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses ou em 3 meses. No entanto, às vezes, o que importa é a qualidade. É você, às vezes, ler 1 ou 2 versos, que seja, mas extrair deles profundidade que vai fazer diferença na sua vida. E a gente vai fazer isso analisando agora um versículo apenas do Salmo 91, e depois, no final, você diz para mim se você já pensou, quando você já leu aí várias vezes esse Salmo, em todas essas lições interessantes que ele nos traz, ok? Então, nós vamos responder a seguinte pergunta hoje do nosso leitor: o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, ok? Se você gostar do nosso vídeo, no finalzinho, deixa aí o joinha, inscreva-se no nosso canal para você nos apoiar e abençoar esse trabalho que a gente faz com muito carinho, que dá bastante trabalho, mas a gente faz com muito empenho, primeiro para honrar a Deus, né? E depois para abençoar a sua vida. Primeira coisa que nós vamos aqui refletir. Esse Salmo, Salmo 91, ele é um salmo que traz algumas lições sobre o nosso Deus, né? sob a ótica de um Deus protetor. Ele fala também de um tipo de relacionamento profundo que nós podemos ter com esse Deus que é o nosso protetor. Então, se eu pudesse fazer um resumo desse salmo, ele fala do Deus protetor e do nosso relacionamento com esse Deus protetor. Mas, evidentemente, que nós temos aí uma série de lições interessantes que nós podemos trazer para a nossa vida. E nós vamos começar a nossa análise lendo o verso inteiro, ok? Para a gente relembrar aqui o que ele diz. Salmos 91, versículo 1, que diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então essa frase, ela começa e ela não termina, né, no versículo 1. Depois o salmista ele vai continuar, né, detalhando o que ele está aqui trabalhando a respeito desta pessoa aqui que habita no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa aqui que descansa à sombra do Onipotente, e aí ele vai desenvolver um monte de outros aspectos dessa pessoa na presença de Deus e de muitas coisas que acontecem na vida dela. Mas nós não vamos avançar para os próximos versículos, vamos ficar somente no 1, ok? Que é a pergunta do nosso leitor. Vamos começar então dizendo o seguinte: observe o seguinte, a gente tem aqui, eu quero destacar 2 coisas inicialmente nesse verso. Primeiro, ele está falando de uma pessoa. Então você observa no comecinho que ele fala do que, né? O que habita, ele está se referindo a alguém. Ou, em outras palavras, ele poderia dizer aquele que habita. Ele está indicando um tipo de pessoa, né, que realiza essas primeiras 2 ações aqui que eu destaquei, iniciais, do versículo de número 1. Então está falando de uma pessoa, ok? Mas não é de uma pessoa qualquer,
Não é de qualquer pessoa automaticamente que você escolhe no meio de uma multidão que vai ser assim. Observe que essa pessoa destacada aqui, ela realiza duas ações iniciais. E quais são essas duas ações iniciais? Primeira, ela habita, ok? Depois nós vamos analisar o restante. E ela descansa, ok? Nós vamos analisar essas duas palavras daqui a pouquinho para entender a profundidade delas. Mas o que eu queria deixar já inicialmente é que nós temos ações a ser realizadas. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas não querem agir em prol de uma vida íntima com Deus. Elas querem somente receber. E esse texto fala de ações. Esse texto fala de uma pessoa que ela é determinada a realizar algumas coisas, ok? Diante do seu Deus. Que ela é uma pessoa determinada a olhar para esse Senhor. Então vamos entender um pouquinho mais desta pessoa que realiza essas duas ações iniciais. Olha só. Então, as duas ações que nós temos aqui é a pessoa habita e ela descansa, ok? Então vamos começar analisando então essas duas palavras. Todos nós moramos ou habitamos em um lugar onde nós nos sentimos seguros. Então o salmista ele faz aqui para a gente uma comparação de algo, né, que tanto naquela época quanto na nossa época é muito próxima do nosso coração. A gente tem um cantinho onde a gente se sente seguro. A gente tem um cantinho onde a gente mora, o nosso endereço. E nesse cantinho a gente descansa, né? Todos nós temos um lugarzinho de descanso, um lugar onde a gente consegue relaxar. Ok? Quando isso é quebrado, por exemplo, uma pessoa que mora na rua, é uma tremenda dor na vida da pessoa. Por quê? Porque nós precisamos de um lugar para habitar. Faz parte de nós. E nós precisamos também conseguir descansar para que as nossas forças sejam refeitas, para que o nosso corpo funcione biologicamente, os hormônios, enfim, tudo, para que a gente relaxe, haja saúde. Então é muito interessante essas duas palavras utilizadas, porque elas nos remetem, nos indicam algo que a gente conhece bem. Só que elas vão ser aplicadas agora a Deus, e a gente vai analisar cada uma delas. Então, citada essa pessoa, ela habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Então, primeiro vamos analisar aqui o esconderijo. O esconderijo, aqui essa palavra lá no original hebraico, ela traz para a gente uma ideia de um lugar secreto, ok? Que é justamente um esconderijo, que é para se esconder. Então ela tem em si uma ideia de segurança e proteção. Imagine você passar por uma guerra. Onde você queria estar? Em um campo aberto, visível dos inimigos, ou em um local totalmente secreto onde ninguém conseguiria achar? Obviamente a segunda opção. Então a ideia aqui é de alguém que mora em um esconderijo. Mas não é qualquer esconderijo. O esconderijo aqui ele é do Altíssimo, ou seja, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor. E aí, né, a gente poderia pensar um pouquinho aqui, quem pode entrar nesse esconderijo e permanecer, habitar, morar nele? Aí o Salmo nos remete, então, a alguém íntimo do Senhor. Você acha que qualquer pessoa tem a liberdade de entrar na presença de Deus de qualquer jeito? Não. Né? A gente sabe que Deus exige de nós o arrependimento e que a gente creia que Ele existe, que a gente creia naquilo que Ele nos ensina. O Senhor, Ele é alguém que não aceita qualquer um dentro do seu esconderijo. É para quem é íntimo dele. Então, observe que interessante. Uma pessoa que habita, que mora perto de Deus, nesse local secreto. Então, a ideia dessa figura aqui é exatamente alguém que está na presença de Deus, que é íntimo do Senhor, que tem segurança e proteção nele, porque é alguém especial para Deus. É alguém que faz a vontade do Senhor. Vamos avançar um pouquinho mais. Descansa à sombra do Onipotente. Então a palavra descansar aqui no texto
tem a ideia de repousar, de dar uma parada, né, em um tipo de trabalho que está sendo realizado. E também ela é utilizada para trazer a ideia de hospedar-se. Então, todos esses significados nos trazem a ideia de recuperação, recomposição das forças. Então, descansar é algo que todos nós precisamos. Agora, dá para descansar em qualquer lugar? Sabemos que não. E aqui, o salmista fala dessa pessoa que ela descansa à sombra do Onipotente, né? Então, o que é a sombra? A sombra é um local propício, com condições de promover esse descanso. Então, a ideia aqui é que o Onipotente, né, que é uma palavra que significa que pode todas as coisas, e ela é aplicada a Deus aqui, ele projeta a sua sombra e nos chama para proximidade, nos chama para aproximação. Então, essa pessoa aqui, ela é tão íntima de Deus que ela consegue, então, descansar perto da presença de Deus. Então, a ideia que nós temos aqui nessa figura é justamente daquele que desfruta da presença de Deus e consegue descansar, repousar, parar, habitar, hospedar-se nessa presença. E aí, antes da gente ir para a conclusão, a gente pode pensar aqui, é para qualquer um também? Não. A gente tem a ideia também aqui da intimidade com o Senhor, da proximidade. Então, o salmista está falando no Salmo 91 de alguém, né, que tem prazer em estar na presença de Deus. É íntimo do Senhor, tem comunhão com Ele, compreende quem é esse Deus, está perto dele. E aí, né, nós temos depois, a gente pode fazer outros vídeos, de todas as consequências positivas que essa pessoa ela vai ali colher dela estar se esforçando por estar diante desse Deus, na presença dele. E aí eu quero concluir com mais algumas lições importantes. Então, o início desse salmo, versículo 1, fala, portanto, para a gente de proximidade com o Criador. Somente poderá gozar das mais grandiosas bênçãos aquele que está próximo do Pai, muito perto dele, como este que o salmista está trazendo para a gente ali no versículo 1. Está falando de alguém que tem intimidade. Intimidade não é para qualquer um. Intimidade é para pessoas especiais, é para pessoas escolhidas. Então, o Salmo não está falando daqueles que enxergam Deus como um gênio da lâmpada, ou seja, que só querem bênçãos, ok? Mas não querem o Deus das bênçãos. Só querem extrair algo de Deus, não querem obediência e proximidade com esse Deus. Não é não é essa a pessoa do Salmo. Então o Salmo fala de alguém que ama o Senhor de verdade, de coração mesmo. Alguém que habita, que mora perto dele e é aceito, pois o ama de coração. Né? Foi tocado pelo Senhor, tocada pelo Senhor e agora é um obediente, é um salvo, é um redimido. Alguém que pode descansar então à sombra do Senhor. Por quê? Porque não é inimigo, mas filho. E filho fica perto do pai. Filho é acolhido pelo pai. Filho recebe o colo do pai. Isso é muito lindo, então, tudo isso que o Salmo ensina. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de incentivar você a buscar fazer esse tipo de reflexão mais profunda nos textos, porque isso, né, é um passo além de ler a Bíblia. Ler a Bíblia qualquer um pode ler. Agora, a profundidade da reflexão, do estudo, é que vai te levar mais a fundo. E claro, pode contar comigo, porque eu vou trazer muitas dessas reflexões e perguntas para te ajudar nessa tarefa, porque a gente sabe que é bastante exigente o estudo da Bíblia, ok? E aí, para fechar, com um professor é mais fácil aprender a Bíblia? Né? Eu acho que você já está convencido ou convencida que sim. Então, te convido a conhecer o meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Aqui nos comentários do vídeo tem um link para você saber mais informações e eu vou te ensinar através de aulas mais organizadas, assim, sequenciais, começando de Gênesis, a gente vai aprender a Bíblia inteira até Apocalipse com esse tipo de profundidade que você vê aqui nos estudos, tá bom? Então, concluímos por aqui. Inscreva-se em nosso canal, aproveite os conteúdos. Se você não se inscreve, você não sabe quando eu publico um vídeo novo. Então, se inscrevendo, você tem esse benefício de ser avisado pelo YouTube. Como que faz isso? Se você tem o aplicativo do YouTube,
é só você colocar o login lá, coloca o seu e-mail, a sua senha, aí dessa que você usa no celular mesmo, e você já pode acessar ali os nossos vídeos e receber as notificações, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até o próximo estudo.